Olá, eu espero que esse vídeo encontre todos vocês bem. Eu sou a Cíntia Esteves, especialista em dados e em gestão de pessoas, também mentora de carreira com foco em tecnologia e em dados, mas esse é mais um vídeo da profissão não, do papel mais importante da minha carreira, que é a ser mãe da Laura, que é uma menina de 9 anos. E aí, esse é o vídeo que eu vou estar encerrando aqui essa jornada de carreira e maternidade nesse ano de 2023. E eu trouxe para conversar aqui comigo e dividir um pouquinho da trajetória dela essa amiga querida, que é a Fabi Araújo. A gente se conheceu muito antes da gente se tornar mãe, quando a gente corria. Conheci a Fabi do universo de corridas. E eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Fabi, com você. Ótimo. Olá, gente. Meu nome é Fabiana. Conheci a Cíntia no mundo fitness, né? No mundo running. A gente era bem fitness na época, agora não sou mais. Eu Não tenho somos. 42 anos. Eu tenho 42 anos. Sempre trabalhei na área financeira, né? Boa. Então, Fabi, vamos passar um pouquinho antes da gravidez. Eu quero conhecer um pouquinho mais em profundidade de quem era a Fabi profissional de antes da gravidez. Você falou que você atuava no setor financeiro. Você fazia parte contábil, você atuava em bancos, em fintechs, ou você atuava em qualquer ramo de empresa, especificamente num grupo, numa equipe de finanças que gerava os reportes todos da empresa. Onde que a Fabiana estava? A Fabiana gostava de trabalhar, era uma workaholic, não era? Como era a realidade da Fabi antes da Valentina? Então, sempre gostei de trabalhar, sempre gostei de ter o meu dinheiro, a minha independência, mesmo antes do casamento. Então, assim, eu comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos de idade, né? Fui me casar com 24. E, assim, trabalhar para mim era me sentir, me pertencer a um mundo, assim, né? Curtia muito meu trabalho, sempre gostei dessa parte burocrática, da parte financeira. A última empresa que eu trabalhei era uma empresa grande, assim, do ramo de cama, mesa e banho. Hoje ela é mega, né? Tem uma loja mega. Não vou estar expondo o nome da loja. Mas assim, a gente começou, era uma empresa familiar, pequena, e ela acabou se expandindo para lojas de departamentos grandes, né? Então, assim, eu entrei na empresa como uma assistente financeira e saí de lá com o cargo de gestão, né? Então, assim, eu Legal. fui galgando, foi alguns anos que eu passei nessa empresa, eu fui galgando, né? Fui galgando o espaço e eu tinha uma equipe de 20 mulheres, então eu geria 20 mulheres. E assim, mesmo não sendo mãe, eu sempre curti muito esse negócio de assim, 20 mulheres. Então, geralmente sempre tinha uma grávida, uma entrava, saía, voltava. Então, eu sempre, porque assim, a empresa era familiar, só que ela acabava tendo algumas coisas assim que eu não concordava muito. E assim, com um jeitinho assim, eu fui ajeitando para o departamento ficar mais tranquilo, mais suave para aquelas mulheres que precisavam, inclusive para as moças que ficavam grávidas, né? Porque a gente sabe que eu não entendia, porque eu não era mãe ainda, mas eu entendia que quando você se torna mãe, outra pessoa depende de você. Então não adianta você ser aquela gestora carrasca que não entende que precisa sair para buscar o filho, que o filho está doente. Então, assim, eu sempre fui muito compreensiva e eu acabei deixando o departamento mais ou menos assim. Só que aí chegou o meu momento, né, de ser a Le- mãe. Legal. A Valentina, ela foi planejada? Foi muito planejada. A Valentina Legal, legal. A foi Laura muito também, ela foi planejada. mega planejada. E Muito, quando muito você, planejada. quando Pode falar. você falou que você vem nessa linha aí de criar um ambiente acolhedor, um ambiente seguro para que as mulheres... Estou grávida e eu sei que é uma fase da minha vida e isso não vai acabar com a minha carreira profissional. Eu falo que hoje eu sou uma profissional muito melhor do que Sim, eu era antes. E não é que antes eu era ruim, mas olhando hoje eu sou mais produtiva porque o meu tempo ele é muito mais focado. Mas você já tinha uma cadeira de gestão aí com essa preocupação de... Eu entendo que as mães têm que buscar o filho mais cedo, porque teve um vídeo que eu fiz com uma outra amiga também que tem aquela coisa de vou marcar uma reunião na hora
Da eu hora da sei que a saída. Fabi tem que correr para buscar a criança na escola, e aí você já tinha criado esse ambiente acolhedor. Quando você começou a planejar a Valentina, em algum momento passou por você aquela coisa de, poxa, como a empresa vai ver a questão da minha gravidez? Você tinha expectativa que o ambiente que você tinha proporcionado para as mulheres do seu time, você também ia poder usufruir desse ambiente? E quando você descobriu finalmente, aí teve o presente da chegada aí da gravidez da Valentina, como que foi a sua trajetória durante a gravidez? Porque assim, eu nunca imaginei que comigo não fosse acontecer, né? Porque assim, eu tinha um sonho de ser mãe, né? E só que assim, as coisas não aconteceram. Eu não engravidei naturalmente, né? Eu precisei partir por uma fertilização in vitro. Porque, assim, as coisas não foram acontecendo, a Valentina demorou 15 anos, né, para Meu poder chegar nos meus Deus! braços. Então, assim, a Valentina foi uma gestação de 15 anos. Então, assim, todo mundo que trabalhava comigo sabia que o meu sonho era ser mãe, que a minha filha se chamaria Valentina, porque, assim, a Valentina não existia neste mundo fisicamente, mas ela já fazia parte do meu dia a dia, assim, sabe? Porque eu sonhava. Ai, meu primeiro ano dela. Sempre foi assim. Não sei se Uhum. é loucura, mas era uma loucura da minha vida. Se é loucura, eu Então, compartilho dela, porque eu comprei roupa para Laura antes de descobrir o sexo. E assim, sim, eu falava, eu não sei quem vai ser o pai da Laura, mas eu sei que vai ser Laura. olha isso. Então, Era eu tinha Laura. certeza. Eu tinha certeza que seria uma menina, que seria a Valentina. E assim, eu não sabia como que seria o processo. Mas eu sabia que ia ser a Valentina. Então assim, algumas pessoas que foram trabalhando comigo há alguns anos acabaram ficando íntimos desse meu sonho, né? Uhum, E aí quando foi o ano que eu decidi que tentaria a fertilização, porque eu até falei pro meu diretor na época, olha, eu comprei um consórcio, mas eu não sei se eu vou levar, né? uhum, Porque a gente não sabe se vai acontecer ou não. E eu lembro que a empresa estava em mudanças, né? Os sócios estavam se separando, e aí ficou decidido, olha, essa equipe vai ficar com tal pessoa, tal equipe vai embora para, né? Que eles vão fazer uma outra empresa, tal. E a empresa estava nessa transição. E foi quando, assim, eu resolvi que eu ia engravidar. E eu lembro que o meu gestor falou assim, eu falei pro meu gestor assim, aí ele quis me dar uma promoção. uhum, E eu falei assim para ele, eu não posso aceitar. Aí ele falou assim para mim, como? A gente fala que não quer aceitar uma promoção, você tá maluca? uhum, Falei assim então para ele, eu falei para ele assim, então, eu tô tentando engravidar há alguns anos, não tô conseguindo, eu e meu marido a gente decidiu como vai ser, e eu não quero ser uma pedra de tropeço para a empresa, porque assim, uhum, eu não saberia, eu não sabia se a minha gravidez ia ser tranquila ou se a minha gravidez ia ser aquela que, sabe, você não pode levantar, só pode levantar para tomar banho, sabe aquelas coisas sim, bem. Aí ele pegou e falou assim para mim, Fabiana, é agora que você vai precisar de dinheiro, é agora que você precisa dessa ajuda. uhum. Aceita e vai dar tudo certo, fé no pai. Aí saí de férias, quando eu voltei, eu recebi mais alguns encargos na empresa Uhum, e vida que segue. Quando foi no setembro do mesmo ano, eu engravidei de primeira. E eu uhum, lembro que ainda no dia do meu positivo, eu estava tremendo que nem uma vara verde. Aí ele chegou, calma, Fabiana, vai dar tudo certo. Daqui a pouco sai o seu positivo, né? Porque demorou muito uhum, para sair. Saiu em 2 horas, mas passou praticamente o dia inteiro e o laboratório não dava. uhum, Aí fiquei grávida, tudo normal, trabalhei normal. Foi uma gestação super tranquila. A empresa estava mudando de um endereço para outro, então a empresa estava expandindo mais uma vez, e mesmo com a gravidez, e depois da gravidez, eu acabei participando de algumas coisas, mesmo depois da minha licença, mas uhum. porque eu tinha que estar por dentro para quando eu voltar não ter nenhuma surpresa. Responsabilidade profissional. Exato, Bom, aí você teve aí a a sua Valentina. licença maternidade, a Valentina chegou, toda aquela alegria. Você compartilhou aí pra gente que
até durante a sua licença, teve alguns momentos que você estava Sim, ali com o radar ligado do que estava acontecendo na empresa para não exato. chegar, porque você tinha acabado de assumir uma cadeira maior, então Isso. existe uma responsabilidade profissional muito grande ali. E como que foi o seu retorno da licença? Então, aí eu fiquei 6 meses de licença, né? Porque eu tinha algumas férias vencidas e a gente acabou combinando que ele me daria, ao invés dos 4 meses, ele me daria os 6 meses para ficar com a minha filha em casa. Uhum, Então, o meu retorno seria em dezembro. Bem no comecinho de legal. dezembro, assim, eu voltaria a trabalhar. Só que assim, quando foi para finalzinho de outubro, eu percebi que as coisas ficaram meio frias. Assim, sabe? O que era recorrente de conversa acabou não tá tendo mais. Mas aí, como você tá com um bebezinho, a Valentina ficou doente com 3 meses, aí você fica naquela, né? Naquela coisa, e tipo assim, chega uma hora que você acaba se desligando, né? Sim. Você acaba se desligando, mesmo que você É fique porque a licença preocupada. maternidade, o intuito é que a gente se desligue, efetivamente. Exato. Aí, nesse meio tempo, eu já tinha conseguido uma escolinha para Valentina, ela ia ficar na escola, né? Aquela preocupação de mãe. Então, assim, eu deixo ela na escola a tal horas, passo para buscar a Uhum, tal horas, que minha vida seria outra, né? Não sim. seria mais aquela vida tranquila. Aí, quando foi faltando 2 dias, eu mandei outra mensagem. Falei, Fulana, e aí, tá tudo ok? Posso voltar? Aí eu recebi um áudio no WhatsApp, né? Falando que entendia meu momento, que eu estava feliz, que eu tinha mesmo que cuidar da minha filha, que era o meu sonho, que não sei o quê. Eu sei que assim, eu escutei aquilo, eu só consegui responder assim, agradeço a oportunidade e bola que segue. Só respondi isso. Eu fiquei uma semana sem falar, sem conseguir falar. Falava, Verbalizar. falava, falava assim, pouquíssima, porque assim, sabe quando parece que seu mundo caiu? É assim, parece que eu perdi o, sabe, não sei, o norte. Eu fiquei uma semana Você não assim para chegou nem conseguir a chorar. voltar. Você Não, não não, cheguei nem a você voltar. entrou em choque e recebeu uma Entrei. mensagem por WhatsApp Sim, descobrindo que o seu lugar não existia mais. né? Que tipo ele tipo assim, tinham escolhido por mim, né? Ó, fica na tua casa, cuida da sua filha, assim. E assim, e fora que assim, eu lembro que no meu último dia para sair de licença, porque assim, eu trabalhei até meu último dia. Eu trabalhei meu último dia e fui para maternidade no outro. E assim, a conversa com o meu diretor falando, olha, eu tô saindo, a partir de hoje tem isso que você tem que pedir para tal pessoa, tá tudo encaminhado. Ele, olha, eu quero você de volta. Então Uhum. daqui tal, eu quero você de volta. Então assim, eu saí super tranquila. Virou. Se eu tivesse percebido alguma coisa, sei lá, de repente eu tinha até desencanado, né? Mas assim, para mim Você foi já uma se prepara, surpresa. né? Então, foi uma surpresa. Se tivesse mudado a minha relação, assim, sabe, com a diretoria, eu acho que, sei lá, eu tinha ficado mais consciente. E eu lembro que eu demorei muito tempo para poder correr atrás desse negócio de dar baixa na carteira. Aí eu lembro que ele me falou: ah, você não vai vir aqui buscar suas coisas? Eu falei: olha, sabe de uma coisa? Abre meu armário, pega as minhas coisas, bota dentro de uma sacola, pede pro motoboy vir aqui, ele vem pegar minha carteira, vocês dão baixa, eu não vou até aí, não vou Uhum. me despedir de ninguém, sabe? Não queria estar agindo assim, mas eu não tô bem para ir aí, Sim. porque não tenho o que fazer. Tipo assim, eu não queria ter agido dessa forma, mas eu falei assim: olha, coloca as minhas coisas, me traz aqui. Aí o motoboy veio, trouxe o que eu tinha que assinar, que eu tinha que resolver, mas eu não consigo. Aí, assim, eu demorei uns 2 anos para poder, sabe, a ficha cair. Porque eu acho que como não teve essa coisa de você ir até a empresa, sabe, se despedir das É pessoas, como se o ciclo não tivesse se encerrado. e isso ficou uma lacuna. Aí, assim, eu Uhum. precisei procurar ajuda psicológica, eu precisei procurar terapia, eu precisei me colocar no mundo de volta, né? Porque, tipo assim, eu não esperava, porque não era o que eu praticava, não era o que eu fazia com as pessoas, entendeu? Sim. Então, assim, eu fiquei bastante magoada, mas hoje não me dói mais, sabe? Eu acho que foi um privilégio ficar com a minha filha, ser mãe, ser dona de casa, sabe? Muitas coisas tipo assim, eu pude me esquivar dessa parte da pandemia, ter que ficar com a minha Uhum. filha.
Então, assim, para mim foi. Hoje não me dói mais, mas me doeu já muito, assim, sabe? Eu já chorei muito por isso. Já me senti, tipo, a pior pessoa dessa face. Sim. Eu fiquei pensando, o que que eu fiz? Sei lá que eu fui lá, fui uma bruxa? Será que eu fui muito. Pensei mil e uma coisas. É porque a gente acaba puxando a responsabilidade pra gente, a culpa pra Sim, gente. E eu acho que, assim, Fabi, primeiro, obrigado por topar dividir essa sua história e essa dor. Eu acho que, assim, infelizmente você passou, outras mulheres já passaram. A gente sabe que tem mulheres nesse momento que estão passando. Tomara que seu vídeo chegue aí em alguma dessas mulheres, para que elas entendam que é uma fase difícil, mas que dá para sair do outro lado e sair bem, sim, como você está aqui. A gente vai continuar falando de como você está agora. Mas, assim, eu queria aproveitar esse momento agora de fazer um apelo para todo mundo que é gestor, porque, assim, e eu também sou gestora, e a gente sabe que tem horas, e aí eu vou me colocar no lugar do seu diretor. Às vezes tem horas que talvez o que ele quisesse era você de volta, naquele momento que você saiu, e muda o cenário da companhia, mas eu acho que, assim, o principal de tudo é conversa com a Fabi olho no olho, sim, explica o que aconteceu, Fabi, olha, eu não queria estar aqui te dando essa notícia, do fundo do meu coração, eu efetivamente queria ter você aqui. Eu batalhei por isso, mas infelizmente a diretiva é que a empresa hoje não tem outra. Vai doer? Vai. Tem uma frase que eu gosto muito, é: me conta a verdade. Eu decido se sim, ela dói ou não. Porque aí você tem a decisão de falar, essa verdade vai me doer ou não. Mas mesmo que ela doa, ela dói muito menos do que a mentira e do que a omissão. Então, assim, uma mulher saiu do seu time, você precisa fazer esse desligamento, conversa no cara a cara. É muito cruel mandar alguém dar o recado, mandar um áudio e não nossa, ter, é o que você falou, é a lacuna que fica, é aquela coisa, "Ah, será que acabou mesmo? Será que não foi piração na minha cabeça?" Ainda mais quando a gente está aí nesse processo de puerpério, hormônio é oscilando, horrível. a questão da privação do sono, e aí às vezes a gente, você falou, a Valentina estava doente, tinha uma festa da empresa acontecendo, eu não fiquei sabendo que era uma mudança da empresa, e você tinha Sim, um cargo importante, e aí a gente não sabe se é privação de sono, se é puerpério, se é hormônio, o que que é. Então, assim, vamos. Eu sei que empresa, eles percorrem faturamento, é número, é sim, receita, mas assim, a gente pode sim ser um pouco humano e falar, Fabi, me perdoa, eu não queria estar sendo a portadora dessa notícia, sim, mas a realidade, porque assim, você perde o vínculo empregatício, mas você mantém o respeito e admiração para a pessoa, e eu acho que assim, isso é o papel do líder. O líder, sim. ele tem que ser, muitas vezes, portador da notícia ruim. Você já foi líder, eu sou líder, tem hora que a gente precisa fazer o desligamento. Então, assim, o apelo que eu tenho é, gente, conversa, faz isso no cara a cara, para não deixar, porque eu acho que essa lacuna talvez machuque muito mais do que o processo de desligamento em si. É assim, e assim, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre, quando precisava, né, desligar uma pessoa, eu sempre ia muito sincera com a pessoa, porque a pessoa acho que precisa saber do feedback, sabe? Porque um não dói, dói, mas é necessário, sabe? Às É vezes necessário. um não cura, entendeu? Agora, o não saber, o ficar esse, sabe, é muito doloroso. E ainda mais você vendo pessoas que trabalhavam com você, que teve um filho, outro filho e tal até hoje. Aí você É, fala, meu Deus, será que, o que que aconteceu? Será que eu fiz alguma coisa, né? E assim, hoje não me dói mais, tá? Hoje já não me dói mais. Eu consigo falar tranquilamente, dou risada, dou muita risada. E tudo isso que aconteceu, eu tiro de lição para que eu seja, continue sendo uma profissional melhor. Não vou deixar de ser a Fabiana que eu sou, sabe? De cuidado que deve ser cuidado, sabe? De ouvir a outra parte e, sabe, tentar ajudar. E assim, eu nunca vou eu nunca vou perder essa minha empolgação de ajudar o outro, de cuidar de mãe, né? Porque como a nossa vida muda quando a gente. Tipo assim, eu lembro que eu entrei uma Fabiana no hospital e saí outra. E como a nossa vida muda, como as pessoas te julgam, né? é, Por N coisas, assim, a gente é sempre julgada. Quando nós viramos mãe, nossa, quanto julgamento em cima da mãe, da dona de casa. Aí quando você começa a ficar cuidando do filho, ah, mas você não vai voltar a trabalhar? é.
E se você né? volta, mas você vai É, abandonar o seu filho numa escolinha com uma babá, vai largar com a avó. É, assim, existe o julgamento. Não tem jeito. sempre. E, Fabi, você trouxe muito essa coisa que você vai continuar sendo aí a Fabiana que gosta de ajudar as pessoas, que tem esse cuidado. Como que tá a Fabiana hoje? Porque você trouxe muita questão do você foi dona de casa, você conseguiu vivenciar aí integralmente essa maternidade. A Fabi tem planos de voltar para o mercado financeiro aí que ela atuava antes. Ela vai para um outro universo, porque é o que você falou, a gente se torna outra pessoa. Eu falo Sim. que eu me virei do avesso. Como que tá a Fabiana aí agora, olhando para o mercado de trabalho ou não está olhando? Como que está o seu momento? Então, assim, eu ganhei um bebê, aí eu passei um ano maravilhoso, que foi 2019, só que 2020 o mundo virou de ponta cabeça, né? Veio a pandemia e todo mundo teve que ficar dentro de casa, e assim, os meus planos era voltar para o mercado em 2020. Né? Tá. Quando eu mudei de cidade, a minha filha voltou para a escola, já estava começando a andar, porque tipo assim, a minha filha estava começando a dar os primeiros passinhos. Aí eu falei, depois do carnaval, o mundo volta, né? Só que E aí não, eu né? volto. O mundo, aí eu volto. O mundo não voltou, né? O mundo ficou praticamente 2 anos. A gente ficou nessa inconstância de não ter escola. E como eu não tenho suporte de mãe perto, né? Minha mãe mora em São Paulo. Não tinha como eu deixar minha filha com ninguém. Escola não tinha. A escola dela acabou voltando um pouco depois. Mas aí você fica Uhum. com medo. Se a menina pega Covid, se É. acontece qualquer coisa com a minha filha, se acontece qualquer coisa comigo. Porque eu comecei a ficar paranoica. Eu falei, não, se acontece alguma coisa comigo, se eu for embora, minha filha, como que fica? É. Né? Porque depois que a gente tem filho, a gente tem medo até de andar num brinquedo do parque. Porque se É. acontece alguma coisa com você, É. né? Você tem medo de andar de salto, porque vai que você torce o pé. A gente começa a É. ficar meio, né? Não que isso seja ruim, né? Eu acho muito bom a gente ter, Precaução. né? Sempre muito cuidado. Então, assim, aí chegou 2020, o mundo virou um caos e eu comecei a ficar meio desanimada. Porque eu falei, meu, como que eu vou trabalhar, meu Deus do céu? Esse mundo tá doido, tá todo mundo em casa. Quem tem emprego e tem casa, ok, mas quem não tem, vai fazer o quê? Eu, mãe, minha filha pequena, o que que eu vou fazer? Aí passou aquele caos, eu falei assim, eu vou fazer um curso para não ficar tão desatualizada. Uhum. Aí, falando em curso, durante a minha gestação, eu fiz vários cursos para essa empresa. A empresa pagou vários cursos Uhum. para mim, porque quando eu voltasse, estaríamos Estaria trabalhando com outro preparado. sistema. A empresa teve implantação de um outro sistema, então eu fiz curso desse sistema, fiz alguns cursos, né, durante a gravidez, para poder voltar. E enfim, não voltei. Aí, para concluir, aí quando eu entrei, falei, vou ver se eu consigo um curso. Aí tava vendo lá que tava prestando vestibular para poder entrar na faculdade. Falei assim, será que eu consigo? Será que ainda eu, né, consigo entrar numa faculdade, estudar? Entrei. Aí eu falei, meu Deus, mas eu tô louca. Que eu vou fazer em letras? Que eu vou fazer com docência? Tá maluca? Falei, eu vou fazer só para ver para poder a cabeça ficar girando, né? Uhum. Mas eu me apaixonei de uma forma, porque aí eu comecei, sabe, a ver o público de inclusão, sabe, como a educação pode ser muito inclusiva, sabe, como ainda isso não é inserido na nossa sociedade, como tem criança que ainda, sabe, sofre de não ter professores qualificados, sabe, crianças com autismo, deficiência intelectual, sabe? Como que faz essas crianças? Como que faz para uma criança surda entender na sala de aula? Aí isso começou, sabe, a ficar muito enraizada dentro de mim. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer. Aí comecei a fazer letras, comecei a fazer pedagogia, aí eu faço letras e pedagogia ao mesmo tempo. E assim, é uma loucura, porque antes eu tinha todo o tempo do mundo, né? Hoje eu tenho casa, eu tenho minha filha, eu tenho horário para pegar na escola, tenho trabalho, e você volta para uma sala de aula com maioria de pessoas novas, né? E você lá. Uhum. Aí todo mundo te acha que você é um ET. O que que você está fazendo aqui, né? Como se a gente não pudesse voltar do zero para poder, né? Como se estudar fosse, sei lá, só para pessoas novas. Não, tem momento. Não tem um momento específico para você poder voltar a se qualificar.
Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu não quero mais voltar a trabalhar em empresa que eu tenho horário para entrar, mas eu não tenho horário para sair. Eu não quero mais responsabilidade de gestão com pessoas, porque assim, eu passei um bom tempo cuidando de pessoas e ninguém cuidou de mim. Eu Uhum, fiquei, sabe, de birra, eu falei, não, não quero mais isso para mim. Eu quero, eu quero uma profissão que eu possa ajudar pessoas, né, crianças, que eu acho que crianças é um ser puro, né, pessoas que precisam realmente de uma uhum. ajuda. E eu acho muito lindo porque a minha filha fala para as professoras dela, ai, minha mãe vai ser professora. Que A minha mãe linda. vai ser a minha professora. E assim, a docência, eu não tinha nenhuma perspectiva de virar professora, de ir para a docência, mas é uma coisa assim que, sabe, eu comecei a estudar sobre inclusão, sobre Libras, sobre a importância, como isso faz falta na sociedade nos dias de hoje. Porque eu lembro que quando na minha época de escola, muitas crianças eles tinham dificuldade de aprendizado, só que a gente falava, ai, é bobo, ai, é isso, ai, é aquilo, mas a gente não entendia o real motivo daquela criança, de repente, não tá entendendo a Desenvolver, né? didática. E eu resolvi totalmente dar um 360, não quero mais. Aí, inclusive, uma colega me mandou umas vagas, né? Aí, pra você ter uma ideia, eu fiquei tanta birra, eu até não desativei o LinkedIn, mas eu, sabe, parei de ficar recebendo aquelas notificações que eu não Uhum. quero mais. Aí uma amiga falou assim, ai, Fabi, olha, tem uma vaga aqui que é de uma conhecida que me indicou aí de Barueri. Eu entrei, mas sabe quando você fala assim? Aí você fica olhando lá os requisitos, né? Ai, horário de entrada, 1 hora de almoço. Aí você fala, ai meu, não sei se eu quero isso pra mim, eu não quero esse sofrimento pra mim, sabe? Eu quero ter mais tempo com a minha filha, eu preciso eu preciso de um emprego que de repente me dê mais tempo com a minha filha, sabe? Que eu possa fazer. E a partir da docência, você não trabalha 12 horas por dia, 18 horas por dia, não fica, né? Uhum. Claro, é diferente, né? Porque falam, o professor nunca para de trabalhar, trabalha na escola e trabalha em casa. Eu sei, mas não sei. Eu acho que eu vou estar acompanhando mais a minha filha nesse momento. Eu tô super feliz, tô tranquila. Aí quando eu vou procurar, eu preciso já começar a estagiar. Aí meus olhos até brilham quando eu vejo, sabe, escola, sabe? Eu curto mais, eu tô mais receptiva para isso do que voltar para uma gestão de uma empresa. Eu fiquei um pouco decepcionada, né? Eu não esperava, não esperava mesmo, assim. Se você perguntar para mim assim, mas você não tinha mudado nada. Legal. E eu não esperava A trajetória foi tortuosa, né, Fabi? muito, Mas muito. ouvindo você falar aqui, e a gente não está nem presencial, né? A gente está em estados diferentes, mas assim, dá para sentir pelo tom da tua voz e pelo teu olhar que assim, a maternidade ela não trouxe para você só a Valentina, ela trouxe um Sim, propósito de vida, uma sim, missão que você enxerga aí e que eu acho que até para a gente concluir aqui, e talvez pode ser para outras mulheres que passaram por isso, porque muitas mulheres passam por esse cenário de quando está voltando, não tem mais lugar e acaba indo para o empreendedorismo e se achando no empreendedorismo. E você está se achando na questão do virar professora, como a Valentina sim. disse, e ajudar o seu objetivo profissional hoje. É trabalhar com crianças que têm uma Especiais, não, questão. Eu não sei se isso, a não é nomenclatura crianças, agora é não, a especiais. nomenclatura não é especiais, mas são crianças deficientes do espectro autista, porque elas têm muita dificuldade. Tem muita Muito dificuldade legal. e, assim, tem muita crianças surdas também, né? E é isso, eu quero ser uma intérprete, uma professora de Libras, eu estou fazendo cursos fora a faculdade, eu faço esse curso, porque eu acho que isso é a verdadeira inclusão. Eu acho que tem que começar de criança, você não tem que ficar esperando sabe? Eu lembro de um colega que ele era super péssimo na escola, né? Na didática não ia, então ele levava bomba. Aí hoje, depois de adulto, ele veio falar para mim assim, ai, Fabiana, eu descobri o que eu tenho, eu sou autista. Então, assim, ele cresceu sendo, sabe, julgado,
né? Sendo julgado, negligenciado, e hoje, aos 45 anos, ele sabe o diagnóstico dele. Então, assim, isso é muito É, triste. é. Fabi, eu queria te agradecer imensamente. Eu acho Eu que que assim, agradeço. você teve uma trajetória aí que começou muito linda nessa questão de você, mesmo não sendo mãe, mas por ter o sonho de mãe, você já fazendo esse acolhimento e criando esse ambiente seguro para as mulheres que trabalhavam com você, tomou uma paulada do destino aí, porque eu acho que nada vem na gente. A gente conversou um pouco antes de começar a gravação. Nada vem na nossa vida por acaso. Às vezes a gente toma, né? Eu compartilhei um episódio complicado que eu tive recentemente Sim, também. Nada vem por acaso. Às vezes a dificuldade vem exatamente. Eu tenho certeza absoluta. Eu só vou discordar em um ponto que você falou que começou do zero. Eu acho que você começou lá atrás, quando a Valentina ainda era um sonho, que você um fala que ela já era sonho. uma realidade para você, mas ela ainda não estava aqui, né, nesse plano com a gente. E desde esse momento aí, desse cuidado seu com as mulheres que trabalhavam com você, quando você foi, é, e se tornou mãe, eu falo que assim, a maior professora de vida que eu tenho é a Laura, porque ela me Sim, transformou realmente. Então, assim, você não voltou para a faculdade do zero. Você já voltou na frente de todo mundo que entrou com você, exatamente por essa vivência da maternidade, de entender o sim, momento que eu falo, quando a gente cria um filho, não, a Valentina não vai andar na hora que a Fabi quer, a Valentina não vai falar na hora que a Fabi quer. E a gente tem que ter ali uma resiliência, uma persistência, uma paciência que tudo isso vai agregar para virar uma profissional ultra sim. capacitada. Então, assim, você já vai sair da faculdade com anos de experiência, porque não é Ufa, acabei de espero. formar. Então, assim, eu tenho Espero. certeza. Vai, com certeza. Você já é essa profissional, tenho certeza disso. Eu queria te agradecer Eu, imensamente por ter compartilhado aí. Eu sei que é uma história que é dolorosa para você. Fico muito feliz de saber que você conseguiu superar tudo isso e espero que possa aí dar de exemplo para outras mulheres que estão passando por esse momento, que no final vai estar tudo certo, e elas vão conseguir fazer uma limonada desse limão que está na sim, mão delas, como você fez, e aí eu passo para você se despedir do pessoal também. tá ótimo. Não, eu creio que assim, tudo é permissão de Deus, né? Porque eu tenho assim, eu tenho muita fé. Eu creio que eu fui poupada de muita coisa, né? A gente passou por uma pandemia e o privilégio de você estar dentro da tua casa, cuidando do seu bebê, estar salvo, eu creio que isso, sabe, é uma bênção. É, é assim, eu acho que a gente pode se reinventar. O empreendedorismo nunca foi, tipo, sempre foi Uma opção. descartado, eu nunca quis. Mas assim, a parte da docência me pegou assim com amor infinito, e quando eu descobri que tinham pessoas que precisam de mais, e só você ter profissionais um pouco, sabe, com um olhar um pouco mais carinhoso, que dá certo, eu acho que, sei lá, não perdi nada. Não perdi nada, eu ganhei a Você minha ganhou. filha, É isso não aí. perdi nada. Eu estou muito bem, graças a Deus. Não vejo a hora de ir para a sala de aula. Eu sei que vai ser um desafio, né? Porque é diferente de tudo que eu fiz, mas assim, eu não vejo a hora de estar exercendo uma nova profissão, de ser a Pro Fabi, de continuar sendo a mãe da Valentina, e assim, e é muito lindo ela falando com orgulho para, minha mãe vai ser professora. E ela, sabe, ela acha o máximo. Ai, mamãe, você vai para faculdade. Ai, boa Sim. aula, cuidado, sabe? Eu acho tudo o máximo. É Eu o tô maior muito exemplo que ela feliz. tem. Isso aí. Fabi, Muito muito obrigada, obrigada. gente. Imagina, muito obrigada de verdade. Gente, eu vou deixar aqui o link das redes sociais da Fabi. Fabiola, que você tiver uma rede social profissional também, Ah, sim, com pode esse deixar. seu curso de livros e tudo, compartilha comigo, mesmo que seja daqui a algum tempo. Eu atualizo o link desse Pode vídeo aqui com deixar. a Tá descrição ótimo. para quem precisar falar com você, tá bom? Quem Combinado. acompanha, obrigada. Quem acompanhou a gente até agora, muito obrigada. Esse é o último vídeo aí da série de maternidade que eu fiz em 2023. E daqui a pouquinho a gente traz novas séries aí. E ano que vem tem mais séries sobre maternidade. Obrigada a todos. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.